Fala, meus lindos, meus princesos, meus lords. Rapaz, tô com saudade de vocês demais, cara. Mas vai dar certo. Espero que vocês estejam em casa aí, todo mundo com saúde e em paz. E vamos dar continuidade aqui à nossa aula virtual, né? Até nós termos possibilidade de nos abraçarmos aí novamente. Então, vamos, barco que segue aí. Vamos estudar. Espero que vocês estejam lembrando de mim. Espero que vocês estejam lembrando aí da nossa geografia e estejam pegando material para dar aquela estudada aí. Se liga, galera, vocês estão em casa, tem tempo para isso, tá bom? Então vamos lá. Bom, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo aí, falando de problemas ambientais. Você pode pegar o seu material, o seu livro aí e dar uma procurada, uma pesquisada nesse conteúdo sobre os problemas ambientais. Rapaz, é muita coisa, né? Desde que o homem passou a ter contato direto, né, em explorar a natureza para o beneficiamento próprio, que as questões ambientais elas entram em vigor. E elas passaram a se intensificar, e eu trago esse divisor de água para vocês aí, pós-revolução industrial. Rapaz, do século XVIII para cá, houve um intenso processo de exploração ambiental, um intenso processo de exploração do meio ambiente. Isso aí vem ocasionando muitos problemas ambientais, e esses problemas acabam retornando para o próprio ser humano. Ser humano esse, a ação antrópica essa, que é a principal responsável por essa problemática ambiental. O crescimento vegetativo, a grande quantidade populacional no mundo é um problema gravíssimo. Nós somos, infelizmente, os seres humanos, eles são como parasitas, sabe? Ele se aloja em um dado local, ele absorve, ele usa, ele explora todos os recursos naturais daquele local, e quando ele não tem mais nada ali para sugar daquela região, ele migra para outro local e assim vai. E nessa brincadeira, entre aspas, nós estamos aí destruindo o planeta, a nossa morada, a nossa casa. E infelizmente nós não abrimos mão de conforto, nós não abrimos mão de qualidade de vida, né? E esse conforto e essa qualidade, ela infelizmente vem acompanhado de uma exploração ambiental considerável aí no mundo. Fica até aí o questionamento: será que de fato é qualidade de vida? Será que de fato você utilizar muito petróleo, você utilizar muitos recursos da natureza, você poluir o meio ambiente para produzir algo que teoricamente serviria para o nosso conforto, é de fato qualidade de vida? Fica aí o questionamento aí para você refletir, pensar. Tô tão filosófico, né? Então, mas enfim, fica aí. Eu sei que vocês têm competência para até dissertarem sobre isso aí, sem dúvida nenhuma. Então, os problemas ambientais, tema da nossa aula aí, né? Trouxe aqui uma imagem que é uma sátira, né? O mundo literalmente está virando uma grande plataforma de lixo. Só para termos de informação, dizem os especialistas aí que cada ser humano, né, produz aí mais de 1 quilo de lixo por dia. Aí você multiplica isso aí por mais de 7 bilhões de pessoas que existem no mundo e veja diariamente 7 bilhões de quilos de lixo sendo produzidos. Para onde esse lixo vai? O que estão fazendo com ele? Tá aí, ó. É o que o nosso planeta está sofrendo, padecendo com isso aí. Bom, falando em questões ambientais, problemática ambiental, nós temos que dividir e subdividir aí essa degradação ambiental, óbvio, que nem o Capitão Planeta, em terra, água, ar, e aí não é o fogo, mas é o solo, né? Terra, água, ar e o nosso planetinha, os aspectos naturais como um todo, beleza? Bom, em se tratando de degradação ambiental com relação ao ar, lembra que eu falei agora há pouco aí que o século XVIII foi um divisor de águas para isso, para a intensificação desse problema ambiental? Então, as fábricas, elas são as grandes responsáveis pela emissão de CO2 na atmosfera, e essa emissão é um problema gravíssimo, porque intensifica a problemática do efeito estufa, né, da camada de ozônio, né, nos traz problemas de aquecimento global e uma série de consequências aí
prejudiciais ao ser humano, tá bom? E óbvio ao planeta, né? A emissão dos gases aí intensifica esse efeito estufa, né? A problemática dos aterros sanitários, a quantidade de veículos imensos circulando aí que vai estar emitindo esse CO2 na atmosfera, né? A questão da agropecuária, dos bovinos, que é um assunto que pouco se fala, mas que é extremamente prejudicial, tanto a questão dos recursos hídricos quanto a questão da poluição. Dentro dessa questão da agropecuária, saiba você, né, que você já tem conhecimento disso, que eu imagino que já até tenha dito em sala de aula, mas a flatulência desses animais. O Brasil, por exemplo, o Brasil é o maior produtor de carne bovina do mundo, né? A maior quantidade de cabeças de gado no mundo estão aqui no nosso território. E imagine vocês que essa quantidade de milhões de cabeças de gado ao mesmo tempo flatulando. Professor, eu não sei o que é isso não. Rapaz, eu vou falar aqui mesmo porque eu não tenho um problema com isso não. Então, flatular é emitir gases, é peidar, para você que não sabe, entendeu? Então imagina essa quantidade e essa flatulência dos bovinos aí, né? O peido da vaca, essa daí é um gás metano extremamente prejudicial à camada de ozônio, ao meio ambiente, e intensifica o efeito estufa, né? É um problema gravíssimo. Outra coisa, vi esses dias que com a minimização da circulação dos homens aí, da população em geral no nível de mundo, houve uma redução, é claro, todo mundo está em casa aí nesse período de pandemia, né, a grande maioria, houve uma redução da emissão de CO2, e por imagem de satélite já é notório, né, que houve uma redução considerável, né, dessa camada de ozônio devido à emissão de CO2, que reduziu gradativamente a mancha, né, negra de poluição no mundo. Ela reduziu porque a emissão de CO2 tanto nas fábricas como nos veículos ela reduziu aí porque o pessoal em quarentena está em casa aí. Um negócio bastante interessante. Então as fábricas, né, a questão dos gases do efeito estufa ocasionado aí por esses aterros sanitários, pelos veículos e pela agropecuária, principalmente, né, os bovinos, e a questão das queimadas. O Brasil entrou aí numa questão já no início desse ano, né, onde houve um alvoroço imenso por conta das queimadas na floresta amazônica, que iria se destruir. Infelizmente a Austrália passa muito por isso, os Estados Unidos passam muito por isso, de incêndios florestais. O Brasil também não é diferente, e é algo preocupante, né, porque a ação antrópica, o aquecimento global, né, o aumento da temperatura nesses locais, né, faz com que haja com o aumento dessa temperatura uma probabilidade maior de queimadas, né, em diversas regiões do mundo, e isso é extremamente prejudicial ao meio ambiente. Em se tratando de solo, nós temos aí um dos quesitos que eu falei aí na introdução da aula, que é a questão do lixo, ó. O lixo que nós produzimos, ele é extremamente prejudicial ao solo. Se esse lixo não for descartado de maneira correta, né, ele pode, se você só põe um lixo, vocês já observaram ao colocar o lixo para fora de casa, que eu sei que vocês fazem isso para ajudar o papai e a mamãe, principalmente nesse período. Você põe o lixo para fora, ele começa a eliminar um líquido preto, né, extremamente tóxico, né? Esse líquido ele é chamado de chorume. Esse líquido, em contato com o solo, ele adentra as camadas do solo, pode chegar até o lençol freático e contaminar o lençol freático de uma localidade, de uma cidade inteira, até dependendo da quantidade desse chorume. Extremamente tóxico, né? E nós muitas vezes não temos o devido cuidado para com o descarte correto desse lixo. Sem falar que as indústrias também, o descarte de indústrias e o descarte de lixo hospitalar, que é extremamente perigoso, esses metais pesados que as indústrias acabam despejando nos rios, acabam despejando no próprio lençol freático, a céu aberto, né? Então é muito preocupante e é algo que deve ser constantemente debatido.
tá bom? Até a questão dos cemitérios, em locais inadequados, né? Os restos mortais acabam adentrando ao lençol freático e prejudicando também muitas famílias por aí, né? Às vezes a gente anda em alguns interiores por aí, a gente vê as famílias pegando água num poço que fica praticamente ao lado de um cemitério. Cara, é complicado, entendeu? Você tá aí tomando água de defunto, literalmente, e muitas vezes por falta de conhecimento, né? As pessoas acabam adoecendo aí, tendo problemas gravíssimos. A questão da agropecuária é um problema que é gravíssimo. A poluição desses solos acabam ocasionando a salinização desses solos, a questão da alteração do pH desses solos. O solo fica improdutivo, torna-se ácido demais, né? Devido à intensa utilização de produtos químicos, de agrotóxicos, né? Acaba salinizando o solo, de fertilizantes também. Os produtos químicos que são utilizados no solo acabam prejudicando muito a produtividade. A produtividade, né, o teor de produção daquele solo ele é reduzido, e nós como consumidores acabamos consumindo produtos químicos e adoecendo aí ao longo do tempo sem nem nos dar conta de que às vezes pensamos estar comendo alimentos vindos da agricultura que são saudáveis e na verdade não são, né? Em se tratando da água, né, é um fator que levaria uma aula inteira para a gente debater sobre ele. É um fator que está na mídia, é um fator que é real. Muitos locais no mundo, né, sofrem com a escassez de água. Eu trago aqui a questão do Oriente Médio para vocês, que é um assunto seríssimo. As pessoas acabam naquela região estocando água, escondendo literalmente água. A água é moeda de troca nesses locais, e às vezes a gente aqui acaba desperdiçando, às vezes a gente acaba não valorizando um recurso hídrico, os recursos hídricos que são tão importantes para a nossa sobrevivência. Nosso corpo aí, mais de 70% dele composto de água. Aqui no Brasil nós temos 12% da água potável do mundo está aqui conosco, entendeu? E nós temos uma vasta rede hidrográfica. Eu acho que por conta disso acabamos não valorizando tanto a questão hídrica aqui no Brasil, mas é um problema global, né? São Paulo há pouco tempo passou por uma crise hídrica imensa em que eles tiveram que utilizar gasodutos que existem entre Minas e São Paulo para comprar água de Minas Gerais. Literalmente estavam comprando água de Minas Gerais, e essa água era transferida para São Paulo mediante esses gasodutos. Sério, né? Veja só, num local onde nós temos uma grande quantidade de recursos hídricos, existem locais como no sertão, por exemplo, do Nordeste, onde as pessoas literalmente passam sede, né? Então é algo a se pensar, é algo a se projetar, de estudar de fato, e algo a se projetar em pensar, em racionar, porque dizem alguns aí em teorias conspiratórias que a água pode ser a causa das guerras vindouras aí. Não duvido disso, tá bom? A questão da má utilização desses recursos, tanto a nível industrial como a nível doméstico, beleza? Tem a questão natural aí em se relacionando a esses problemas ambientais, que eu chamo a atenção para a questão dos desastres ambientais, que são uma consequência desses problemas ambientais. É claro que se as geleiras estão derretendo, o nível das águas estão aumentando, a densidade dessas águas estão sofrendo variação. É claro que eu vou ter problemas, é claro que eu vou ter consequências com isso. A questão da retirada da vegetação de uma grande área florestal, de uma grande área de vegetação, eu vou ter problemas de emissão de O2, de absorção de CO2 naquela região, de deslocamento dos ventos, de deslocamento de resíduos para o leito dos rios, no caso da perca da mata ciliar. Então é uma questão complexa, é uma questão que às vezes a gente acha que por desmatar uma dada área não vai ter problema algum para
para a região, mas acaba que tendo sim muito, entendeu? E o problema, um dos problemas que eu gostaria de chamar a atenção de vocês que está aqui, é muito cobrado em vestibulares, que é o processo de desertificação, né? É muito ocasionado pelo uso indevido do solo, principalmente pela parte da agropecuária. Utilizam intensamente durante anos e anos aquela região para produção, e acaba que aquele solo ele vai perdendo seus nutrientes, ele vai empobrecendo, vai ficando cada vez mais ácido, aquele solo vai, ao perder os nutrientes, a quantidade de humus, ele vai desertificando, ele vai se transformando literalmente em areia, e o solo acaba ficando improdutivo e ocasionando um processo que nós chamamos de desertificação. Aqui no sul do Piauí nós temos imensas áreas desertificadas devido à expansão da agropecuária no cerrado, né? A intensa utilização do solo e utilização de forma incoerente, de forma incorreta, acaba ocasionando esse processo de desertificação. Bom, dentro da área urbana, né, saindo da agropecuária e passando para a área urbana, nós temos problemas ambientais gravíssimos, tipo alguns aqui mais importantes que eu citei para vocês. A inversão térmica, né, quando é uma dificuldade de circulação do ar devido aos chamados barlaventos, ao crescimento urbano, devido ao crescimento das cidades aí, a prédios e a absorção cada vez maior dessa estrutura de energia solar, né? Os prédios, as casas acabam durante o dia absorvendo muita energia, acumulando muita energia. Há uma variação térmica nesses locais. Nas cidades, o que acontece? Essa dificuldade de dispersão do ar devido à emissão de gases de CO2, de poluentes, acaba que há uma inversão da temperatura, né? O ar quente acaba subindo e o ar frio acaba descendo. É óbvio que vocês sabem que o ar frio é mais denso, mais pesado. E quando isso acontece, o ar frio concentra-se na região, causando problemas respiratórios, causando frentes frias fora de períodos corriqueiros, né, naquela região. E é um problema gravíssimo essa questão da inversão térmica que ocorre aí nas grandes cidades, né? O ar quente sobe, o ar frio desce e acaba gerando inúmeros problemas aí. Outra questão preocupante com relação aos problemas ambientais urbanos são as ilhas de calor. É óbvio que, observe esse gráficozinho aqui, ó. Nas regiões onde eu tenho maior vegetação, a temperatura, óbvio, vai ser menor. Óbvio, vai ser menor, né? Como diz meu aluninho lá do sexto ano. Óbvio, vai ser menor. Nas regiões onde eu tenho um acúmulo de energia, tenho estrutura urbana, eu tenho pavimentação, eu tenho acúmulo de energia nessa região, a temperatura, é claro, ela será maior. Então, nos centros urbanos, a temperatura ela será mais elevada do que nas zonas que nós chamamos de zonas periféricas. O que causa isso aí, professor? O desmatamento, a retirada da vegetação desse local, né? A construção de prédios, de casas, de estrutura sólida que vem a armazenar energia e fazer com que essa temperatura aumente, ok? Outro fator que também é um problema urbano, ambiental gravíssimo, que é o efeito estufa, que é um processo aí ocasionado pelo homem e acaba, devido à emissão de CO2, né, acaba aumentando a temperatura. Digamos que os raios solares adentram, né, ao planeta Terra com maior intensidade devido ao buraco na camada de ozônio. A emissão de poluentes é muito grande e fica como literalmente uma panela de pressão, sabe? E a temperatura acaba aumentando e os poluentes acabam se dispersando em maior quantidade, né? E ocorre um chamado efeito estufa, que é prejudicial e muito prejudicial, principalmente nas áreas urbanas, são responsáveis por esse efeito estufa devido à grande emissão de CO2. Ocorre um fenômeno também nas grandes cidades chamadas de chuva
chuvas ácidas. Essa chuva é quando há um aumento do pH da água, né, das chuvas, devido à junção de alguns elementos químicos de CO2, de enxofre, né, acabam formando o ácido sulfúrico, o ácido nítrico também, acabam gerando o dióxido de carbono, se junta com alguns poluentes aí, com alguns ácidos, e acabam formando essa chuva ácida. Causa degradação à estrutura física das cidades, causa problemas de pele, problemas respiratórios, entendeu? É um caso seríssimo nas cidades que possuem. São Paulo, por exemplo, aqui no Brasil é um exemplo claro de uma região onde possui chuvas ácidas, ok? Devido à intensa urbanização e à intensa poluição, né? E claro, acabei de falar os impactos sobre os recursos hídricos, né? Por que isso acontece? Tá aqui, ó, falta de fiscalização, falta de conscientização, tanto das indústrias quanto da população, e às vezes a falta de informação sobre o mau uso, né, da água, né? Mas eu gostaria de falar para vocês aí com relação a esse, só para a gente relembrar que vocês já viram no ensino fundamental, esse ciclo da água é um ciclo natural e que o homem acaba interferindo nele. Mas assiste aí na Netflix um documentário chamado Cowspiracy, Conspiração das Vacas. Eu tinha uma ideologia antes de assistir esse documentário de que de fato nós, seres humanos, éramos os principais responsáveis. Os seres humanos que eu falo do consumo de recursos hídricos doméstico, em casa, tá bom? Aqui, quando na verdade quem mais prejudica o planeta com a má utilização dos recursos hídricos não são nem a gente aqui com o consumo doméstico, nem as indústrias, acreditem em vocês, mas os principais responsáveis é a agropecuária. A quantidade de água que é desperdiçada na agropecuária é muito grande para a produção de alimentos e principalmente para a pecuária. Abram os olhos, deem uma olhada, leiam algo sobre isso e assistam o Cowspiracy lá na Netflix, que é muito interessante, viu? E aí eu trouxe para vocês aqui para a gente relembrar esse ciclo hidrológico, né? Onde há dois processos aí, o processo de evaporação, né, das águas oceânicas, dos recursos hídricos em geral. Há um processo de evapotranspiração. Professor, me dá uma diferença entre evaporação. A evaporação está aqui, ó, direto os raios solares aquecem, a água evapora, condensa e forma aqui as nuvens, entendeu? A evapotranspiração ocorre nas florestas aí, nas formações vegetais. Vocês sabem que com o processo de fotossíntese, né, as plantas elas transpiram, elas respiram, né, e acabam eliminando uma quantidade considerável de vapor de água, certo? Então isso é evapotranspiração. Há o armazenamento dessa água, né, na atmosfera. Essa água ela pode ser armazenada nas regiões mais frias, mais altas, em forma de gelo, ou ela pode precipitar, retornar à terra em forma de chuva. Ao vir à terra em forma de chuva, né, ela pode ocorrer o escoamento superficial dela no solo de forma natural, ou o degelo das áreas aqui de maior altitude, ok? Então, como é que essa água ela pode escoar, né, de forma natural, proveniente das chuvas, ou a partir do degelo das áreas glaciais, certo? Ao escoar, parte dessa água que cai sobre a superfície ela pode também infiltrar, formando os lençóis freáticos, né, ou os aquíferos, dependendo da quantidade, do tamanho desse lençol freático. Pode formar também, após essa infiltração, as nascentes dos rios, que é algo muito importante, entendeu? Formando esses rios que retornam novamente para os oceanos e segue o ciclo natural dessas águas, beleza? Bom, com relação a essa questão ainda da crise hídrica, tá aqui, ó, eu trouxe para vocês aí, já dei a deixa
para vocês assistirem um documentário, estudarem um pouco sobre a agropecuária e o grau de impacto que a agropecuária tem sobre os recursos hídricos. Deixo essa dica aí para vocês, quando na verdade, se vocês forem pesquisar aí a crise hídrica, eles sempre vão trazer, eles que eu digo quem? Os órgãos governamentais acabam regulamentando isso aí, porque nós necessitamos de uma produção agrícola. Se a gente combater a produção agropecuária, nós teremos um problema de abastecimento de alimentos. Acontece que essa produção agropecuária, né, pouco se fala e pouco se divulga que ela é responsável por boa parte dessa crise hídrica. E se você for pesquisar por aí, ele vai trazer que a água é 3 vezes retirada da natureza em 50 anos, né, que nós retiramos essa água da natureza, e vai colocar na conta do aumento da população mundial, vai colocar na conta das questões climáticas que estão ocorrendo, né? Enfim, tem aqui uma série de... vai colocar aqui na nossa conta como consumidor por dia, né? 162 litros por habitante por dia é o que eles calculam. Analise você quanto de água é gasto por um animal bovino apenas. Se não me falha a memória aqui, um ser humano consome 162 litros de água, né, por dia. E apenas um boi, são mais de 850 litros de água em um dia. Cara, existem milhões só no Brasil. Multiplica pela quantidade bovina no mundo, né? E depois multiplica por 850 litros de água a cada animal por dia. E aí, quem é mais responsável por essa crise hídrica? Será que somos nós que consumimos 162 litros de água? É claro que nós, não estou aqui desmistificando a ideia de que você tem que economizar água na hora de tomar banho, na hora de fazer os alimentos, não, na hora de, sei lá, lavar seu veículo e tal. É claro que devemos sim, mas a agropecuária, reitero a falar para vocês, é a principal responsável por essa crise hídrica, tá bom? Bom, eu finalizo por aqui. Vejam a atividade do livro aí, por favor, nas páginas 731 a 735, eu acho, ok? Dê uma olhada, respondam a atividade do livro aí, e aí em breve a gente volta para corrigir as atividades. A gente conversa lá no WhatsApp ou na sala de reunião, numa live, não sei, a gente combina aí, tá bom? Gente, um grande abraço para vocês, estou com saudades aí, e em breve a gente se vê, tá bom? Deus abençoe aí todo mundo, se cuidem.